eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à Filosofia do Direito. Hoje nós teremos a contribuição de um texto de Miguel Reale, que vai trazer para nós uma discussão sobre modalidades e conduta, que vai trazer então aspectos importantes relacionados a essa perspectiva da conduta, e isso se aliando basicamente a diversos aspectos presentes na sociedade que são discutidos dentro do seu texto. Então vamos ao nosso primeiro slide. Conduta religiosa. Vejamos quais são as principais modalidades de conduta que compõem o amplo domínio da ética. O homem, em primeiro lugar, pode agir sem encontrar em si mesmo a razão de agir, nem tampouco nos demais, mas adaptando a sua conduta ou comportamento a algo que é posto acima dos homens, individualmente considerados ou de sua totalidade. Há casos em que nos sentimos determinados a agir segundo os valores que se põem além do plano da nossa existência, não se proporcionando a dos outros homens, nem tampouco a da totalidade dos homens em sua história. Tais valores não se referem também à sociedade, tomada como um todo, distinto de seus elementos componentes, a síntese das aspirações humanas. Vejam vocês que aqui já nós discutimos um primeiro processo apresentado por Miguel Reale, que é relacionado a essa perspectiva da conduta religiosa, que vai, em outras palavras, trazer essas discussões que são importantes dentro desse contexto, que perceberemos também que existem outras referências em outros formatos de conduta que estão presentes dentro da sociedade, que é citado por Miguel Reale. Ou seja, formas e formatos que as pessoas têm com relação a como elas vão agir nessa sociedade, né? Como elas vão interagir nesse processo dentro da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. Quando o homem age no pressuposto dessa direção transcendente, temos a conduta religiosa. Pouco importa que um ou outro homem se considere emancipado dessa conduta, pois qualquer que seja o valor autêntico da consciência, que é a emancipação, o certo é que o homem age frequentemente num sentido de transcendência, pautando o seu agir e a direção de sua conduta pelo reconhecimento de um fim que não é posto nele mesmo, nem nos demais homens, nem na totalidade dos homens, sociológica ou historicamente. Manifesta-se, portanto, um valor transcendente, que não se refere ao indivíduo, ao social ou ao histórico. Trata-se da conduta religiosa que se desenvolve no espaço e no tempo como toda conduta, mas subordinada intencionalmente a valores não temporais. Percebam vocês que aqui já começa efetivamente uma discussão relacionada a um dos aspectos que vai motivar essa discussão, que é relacionado ao valor transcendente, ou seja, isso diante da perspectiva direcionada à relação da conduta religiosa, ou seja, a partir daí nós vamos fazer então as primeiras identificações que vão ser dentro dessa forma de estudo apresentado por Miguel Reale. Vamos então ao nosso próximo slide. O problema da conduta religiosa parece-nos permanente, essencial, a plena compreensão da existência. Somos seres destinados à morte, e é principalmente dessa consciência que surge o sentimento de transcendência, de dedicação ao não transitório, de carência do eterno, que cuidamos para descobrir no íntimo de nossa consciência, na singularidade de nosso eu, na abstração feita aqui, na natureza e racionalidade de tal convicção. Max Weber pôs bem em evidência o caráter individual da conduta religiosa. Conduta íntima, escreve ele, só é social quando orienta pelas ações dos outros. Não o é, por exemplo, a conduta religiosa quando não é
mais que contemplação, oração solidária. Vejam vocês que aqui a gente já vai perceber algumas contribuições de outros teóricos também que vão direcionar essa discussão. A partir daí a gente percebe que essa relação do processo da transcendência ele vai efetivamente trazendo outros decorrentes nessa característica bem apresentada como um processo individualizado em cada pessoa. Então isso, em outras palavras, é apresentado dentro dessa relação do que é efetivamente aquele sentimento, né, que se tem com relação a essa ideia da transcendência, ou seja, firmando com a perspectiva da morte que as pessoas teriam dentro da sociedade. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Conduta moral. Os homens não se vinculam ao seu agir apenas por valores de transcendência, mas também se ligam por algo que está neles mesmos, ou, então, nos outros homens. Há necessidade de reconhecer que em certas formas de comportamento sentimos-nos ligados por nós mesmos. A direção que seguimos brota do que há de mais singular e íntimo em nosso ser. Praticamos determinado ato e sentimos que é reflexo ou expressão de nossa personalidade e que, por conseguinte, o motivo de nosso agir é um motivo que se põe radicalmente em nós. A instância última do agir é o homem na sua subjetividade consciente. Quando a ação se dirige para um valor, cuja instância é dada por nossa própria subjetividade, estamos perante um ato da natureza moral. A conduta moral, discutida aqui na perspectiva de Miguel Reale, traz-nos a situação dessa formação que as pessoas trazem na sua identidade. Então, a perspectiva do certo e do errado, da forma de agir, é um processo de formação, que, em outro lado, não se direciona exatamente na condição religiosa, sim uma condição de formação dentro do contexto social, que vai, em outras palavras, também trazer essas perspectivas, essas informações, que vão ser um processo existente nessas pessoas, né, quando vão efetivamente tomar uma conduta dentro de uma perspectiva analisada dos princípios da moral. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Conduta costumeira. É possível conceber-se e admitir-se uma outra hipótese, que é aquela que em a instância valorativa ou a medida fundamental do agir não se encontra propriamente no sujeito que age, mas, ao contrário, no outro sujeito, nos demais sujeitos. Este é o campo vastíssimo das ações que se referem aos costumes sociais, às regras consuetudinárias do trato social, ou de civilidade, tais como as de etiqueta, cortesia ou cavalheirismo. Efetivamente existem condutas que o homem segue em razão do que lhe dita a convivência social, sendo mais guiada pelos outros do que por si mesmo, mas se espelhando na opinião alheia do que na própria opinião, recebendo do todo social a medida de seu comportamento, donde falhar-se em moral social, na qual a força dos usos e hábitos é relevante. Aqui nós temos outra perspectiva que vem complementar basicamente esse processo das discussões trazidas por Miguel Reale, ou seja, a conduta costumeira. Esse formato que nós temos de agir no nosso cotidiano, as características que cada pessoa apresenta dentro desse cenário, dentro dessa relação, que é o nosso convívio com as outras pessoas, né? Bem lembrado, né, o exemplo aqui condicionado à relação da etiqueta, que é um dos processos que nós temos essa relação do trato social, né, que nos trazem dentro desse mecanismo. Ou seja, a partir de costumes como esse, nós temos efetivamente uma determinada conduta que se estabelece dentro do mecanismo social. Vamos adiante então no próximo slide. Conduta jurídica. A propósito do conceito de direito de Del Vecchio, já tivemos ocasião de mostrar que para este mestre italiano o direito é bilateral, ao passo que a moral deveria ser reconhecida como sendo unilateral. Aqui é necessário fazer uma pausa para esclarecer de maneira pela qual
se devem empregar-se rigorosamente os termos bilateral e unilateral. Para a palavra bilateralidade, pode ser usada ou em sentido ônquico, ou em sentido axiológico, ora levando-se em conta a relação ou nexo entre os dois ou mais indivíduos, ora entendendo-se mais propriamente ao sentido dessa relação mesma. Tanto o direito como a moral são bilaterais, porquanto são sempre fatos sociais que implicam a presença de dois ou mais indivíduos. Percebam vocês que aqui a gente tem esse processo. Então, o que seria efetivamente uma individualidade, o que seria efetivamente a relação de mais um aspecto. Então, aí a gente vai ter esse componente, que é discutido aqui também por Miguel Reale. Ou seja, a conduta jurídica, querendo ou não, ela tem os preceitos dentro da perspectiva jurídica, ou seja, das normas. Então, as pessoas elas devem seguir efetivamente essa conduta. Mas existem várias outras condutas que compõem esse universo. Então aqui nós temos essas relações que são apresentadas cada qual dentro da sua característica, dentro do seu universo, dentro do seu espaço e de como efetivamente ela se relaciona dentro da sociedade com as pessoas. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Distinguir o direito da moral são resultantes de, primeiro ponto, o homem pode se situar perante os outros homens segundo padrão ou medida que os transcende, diríamos, mesmo que está além da existência de um e de outros. Segundo ponto, o ser humano pode se relacionar com o outro, encontrando cada qual no outro, na medida ou o fim de seu agir. Terceiro ponto, o homem pode se pôr em relação com os outros, conservando-se senhor e juiz último de sua conduta. Quarto ponto, o homem pode se situar em face dos demais, adequando-se, conformando-se à sociedade. Quinto ponto, o homem pode se situar perante os outros homens, de tal maneira que todos, em tal momento, se liguem em razão de algo que seja abstrato. Percebam vocês que aqui já começa efetivamente uma relação dessas características diante desse universo da moral. Então as condutas, de forma geral, diante de todas essas relações apresentadas aqui dentro desse texto do Miguel Reale, são universos aos quais temos as características de como as pessoas se comportam dentro do meio social. E isso passa a ser analisado dentro da sua perspectiva de forma a entender cada uma dessas características. A característica moral, a característica jurídica, a característica que nós temos dentro dos princípios religiosos, ou seja, cada um desses formatos emite efetivamente um processo de conduta para que as pessoas tenham esse comportamento na sociedade. E aí a gente tem efetivamente então esse estudo trazido por Miguel Reale, que traz essas discussões e todo esse processo relacionado então à chamada conduta, os formatos da conduta da pessoa na sociedade. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído para vocês com mais informações e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.